Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análises aí para vocês, como sempre vindo aqui para trazer análise de Bitcoin, análise de mercado. Hoje não vai ser diferente. Hoje vamos ver o que está acontecendo aí com o Bitcoin, o que fez o Bitcoin subir tanto. Quero estar passando aqui para vocês também uma análise dos principais tokens de inteligência artificial, como o AGIX e o SDAO. A gente vai ver o que está acontecendo com o AGIX. A gente teve uma bela valorização para o AGIX ontem, assim como todo o mercado. E o que a gente precisa ficar de olho agora e pontos de oportunidades, tá bom? E para você que está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse. Então, se você não está inscrito, se inscreve aí porque eu tô aqui todos os dias e trago análise de mercado, como análise de Bitcoin, oportunidade de altcoin e principalmente tokens de inteligência artificial, tá bom? Enfim, vamos lá para análise, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente com esse rompimento de resistência de 31 mil dólares por unidade. Não acreditava que ele fosse romper essa região de resistência em 31, como tinha falado no vídeo de ontem para vocês. Na minha opinião, ele só iria romper se saísse notícia referente a ETF, como eu venho falando há muito tempo aqui no canal. O Bitcoin, ele só vai ter força suficiente, ou ele só teria força suficiente com notícias sobre ETF. Ontem saiu ali algumas notícias, principalmente da Grayscale com a vitória contra a SEC, onde a SEC vai ter que rever a solicitação de ETF da Grayscale. Então existe a possibilidade de sair a aprovação de ETF ainda esse mês de outubro da Grayscale. Teve algumas notícias referentes a BlackRock também, falando sobre a possibilidade de lançamento de ETF ainda esse mês. Então saíram muitas notícias falando sobre ETF de Bitcoin ontem. Por esse motivo, tivemos uma força compradora muito grande com essa possibilidade de sair ETF ainda esse mês. Falta alguns dias para acabar o mês de outubro. E com isso, a gente teve toda essa empolgação, toda essa euforia com volume comprador. Então a gente teve muito volume comprador para o dia de ontem, chegando aqui a casa dos 52 bilhões. Ainda tem essa pressão compradora, ainda tem esse volume comprador, chegando ali entre 47 a 52 bilhões de volume. Obviamente é variável, ele não vai ficar estático em um único ponto, ele vai ficar variando dentro dessa região. E eu observo que ainda tem muito volume, tá bom? Essa observação de volume é muito importante, como eu passo aqui para vocês, porque se a gente quer ver o Bitcoin rompendo regiões de resistências importantes, precisamos de volume de negociação. Não adianta. Se não tiver volume de negociação, não tem compradores o suficiente para romper aquela região, aquele ponto de negociação, tá bom? Eu errei a análise de ontem, onde tinha falado para vocês que existia a possibilidade de correção baseado no que estava acontecendo, principalmente em gráficos intraday, onde existia a possibilidade de correção para pegar impulso. Ele não corrigiu para pegar impulso, ele simplesmente subiu para romper. Por quê? A gente teve todas essas notícias sobre ETF. Como eu falei ontem, precisamos ficar de olho em tudo o que está acontecendo sobre ETF. A gente não necessariamente vai operar a notícia, mas essas notícias são muito importantes para determinar a direção do Bitcoin. Ele pode estar apontando qualquer indicador que seja em queda, ele pode estar formando qualquer padrão que seja para queda. Mas se sai qualquer notícia sobre ETF de Bitcoin ou possibilidade de ser aprovado o ETF de Bitcoin, a gente vai ver o Bitcoin subindo, não tem jeito. Por esse motivo que a gente precisa acompanhar de perto as notícias sobre ETF de Bitcoin. Quando a gente vai ver aqui os próximos pontos de resistência para Bitcoin, isso sem aprovação de ETF ainda, tá, pessoal? Lembrando, ainda não tem aprovação de ETF. Então, o Bitcoin ele pode segurar e utilizar essa região aqui como uma região de resistência ou até mesmo uma região de lateralização. Ele pode ficar lateral dentro de um range aqui nessa região. E ao ficar lateral dentro desse range, ele pode estar formando uma lateralização para continuidade. Então, a gente vai passar a observar esse range aqui onde o Bitcoin pode ficar preso. Então, a gente coloca no semanal para observar onde está a próxima resistência sem aprovação de ETF, porque se sair ETF, a gente vai ter resistência só em 47, na minha opinião. O Bitcoin ele vem direto para 46, 47 mil dólares por unidade, rompendo todas e quaisquer resistência que tem aqui no meio do caminho. E nesse momento, sem aprovação de ETF de Bitcoin, a gente vai observar alguns pontos, tá, pessoal? Por quê? Mesmo com volume, mesmo com tudo que está acontecendo, enquanto não sai ETF de Bitcoin, essas valorizações são por euforia. Então a gente precisa ficar atento para que a gente não seja mais um eufórico aqui no ativo e para que a gente não fique preso em pontos de topo em trade, tá bom? Existem duas análises aqui. Primeiro, a análise para trade.
Segundo, análise para montagem de carteira. Para montagem de carteira é uma análise bem simples. Formou base de preço, é compra. Não tem erro, tá bom? Eu venho falando isso para vocês há muito tempo. Desde 2022 eu venho falando isso para vocês. Qualquer queda no Bitcoin é oportunidade. Bitcoin caiu, Bitcoin corrigiu, formou base de preço, é compra. Eu venho mostrando aqui para vocês com frequência as minhas compras que eu venho fazendo. Porque nesse momento, todas as quedas, todas as correções, precisamos comprar e utilizar como oportunidade. Não tem jeito, tá bom? Análise para montagem de carteira. Ou seja, ele caiu até os 25, formou base, é compra. Caiu, ele subiu e caiu até os 26, formou base, é compra. Subiu, voltou aqui para 26 de novo, formou base, é compra. A gente vai utilizar o gráfico de 4 horas. Formou um padrão de continuidade com rompimento de resistência, é compra também. E assim a gente vem comprando e acumulando em todas essas regiões de oportunidade, assim como eu venho falando desde 2022. Essa é a análise para montagem de carteira e para você que quer montar uma carteira para Bitcoin. Só que a análise para trade, a gente vai fazer uma análise diferente, porque a gente vai observar em times menores. A gente vai observar em times de antecipação, por exemplo, a gente vai entender o que está acontecendo no semanal, o médio prazo, que na minha opinião é tendência de alta para médio prazo a partir de 2024. Eu venho falando isso há muito tempo. Só que para o curtíssimo prazo a gente vai ter as valorizações e as depreciações para formar base e pegar impulso para continuar subindo. Então, para que a gente não entre no momento errado, a gente vai fazer algumas análises de curtíssimo prazo e tentar entender os ruídos também, tá bom? Então vai mudar algumas coisas no curtíssimo prazo. Não confunda as duas análises. Análise de médio prazo para montagem de carteira 2024-2025 é compra. Caiu é compra, não tem erro. A análise é essa. Só que para trade a gente precisa ter algumas cautelas. A gente precisa ter alguns cuidados porque a gente posiciona stop. Então qualquer movimentação de 2, 3, 4% tira a gente do stop e dá continuidade. Tá bom? E vamos lá para análise de curtíssimo prazo, tá? E falando sobre análise de curtíssimo prazo, eu tinha falado para vocês sobre a possibilidade de valorização a partir dos 28, quando tivéssemos esse rompimento de 28 com a estrutura. A gente teve o rompimento, teve formação de estrutura e conseguimos surfar a valorização até os 31. Ontem realizei o meu long, onde eu tinha aberto o long nessa base, mostrei a abertura do trade aqui para vocês, tá bom? E a gente conseguiu surfar 10% até os 31. Fechei porque era uma região de resistência, tinha algumas formações de padrão de reversão, existia a possibilidade de corrigir para pegar impulso para passar a subir. Então, por esse motivo, eu realizei meu trade para tentar pegar em base de preço. Infelizmente, ele subiu, ou felizmente, porque eu passo a estar lucrando muito lá na minha montagem de carteira, então eu não estou perdendo dinheiro com isso, eu estou lucrando porque minha carteira está montada e eu estou fazendo lucro lá na minha carteira. Porém, ele não voltou para pegar impulso e ele simplesmente subiu ontem com as notícias, tá? Mas de qualquer forma, eu estou lucrando, tá bom? E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês nos meus vídeos. Independente da direção, você precisa saber o que fazer para que você lucre, independente do que aconteça. Ou seja, ontem, se ele passasse a cair, eu iria estar pegando com o próprio lucro do meu trade, fazendo mais trade para surfar uma possível valorização. E se ele subisse, como subiu ontem, eu estaria lucrando ali mais de 15% na minha montagem de carteira. Ou seja, de qualquer forma, eu ia estar fazendo lucro aqui no Bitcoin. Tá bom? E para curto prazo, principalmente para quem quer estar pegando alguns trades agora, é importante continuar observando as notícias de ETF de Bitcoin. Por quê? Se não sai mais notícias sobre ETF de Bitcoin, existe a possibilidade de correção aqui para Bitcoin, tá, pessoal? Então, ele pode corrigir um pouco mais para formar uma base e a partir de então ele pegar impulso para passar a subir. Por quê? Não tem mais notícia, não tem mais rumor, não tem mais euforia, então o mercado passa a corrigir um pouco, até mesmo porque quase todo mundo, ou mais de 80% das pessoas que estão expostas em Bitcoin está lucrando, e 100% das pessoas que comprou Bitcoin esse ano está lucrando, então parte dessas pessoas vai querer realizar um pouco, porque não está saindo mais notícia, não está saindo mais euforia sobre o Bitcoin, sobre ETF de Bitcoin, tá bom? Então a gente pode ver o Bitcoin corrigindo um pouco para pegar impulso, mas se continua saindo notícias sobre ETF, não tem como a gente fazer short, não tem como a gente fazer venda nesse momento, porque a possibilidade, independente do ponto que o Bitcoin esteja, é de continuação, é de valorização. Então o que a gente vai passar a observar nesse momento? A gente vai jogar aqui em times, como por exemplo o time de 1 hora, e vai observar qualquer padrão de continuidade que seja. Por quê?
Se ele formar um padrão de continuidade nesse momento, como ele formou em diversos momentos cá atrás, tinha falado para vocês e explicado também sobre padrão de continuidade, onde ele forma uma bandeira de continuidade e passa a subir, e dá continuidade no movimento, ele forma outro padrão aqui de continuidade e passa a subir, e assim ele vem buscando impulso nessas regiões de lateralização. Ou seja, se nesse momento ele formar uma lateralização nessa região, existe a possibilidade de ele estar formando uma bandeira de continuidade e continuar subindo até as próximas resistências, principalmente com notícia de ETF. Então o próximo alvo aqui para Bitcoin está em 37, se ele formar essa bandeira de continuidade e passar a subir. Porque se ele romper esse fundo, olha só, deixa eu apagar aqui para você ter uma prévia do que está acontecendo nesse momento. Veja que a gente teve uma formação de um topo aqui nessa região de 34 a 35, ele corrigiu, formou um fundo em 33.800, passou a subir e não conseguiu romper esse topo mais alto anterior. Ou seja, aqui ele pode estar formando um padrão de reversão se ele não conseguir segurar aqui nesse fundo de 33.800. Rompeu esse fundo de 33.800, ele pode confirmar uma formação de topo duplo para curtíssimo prazo, 1 hora, 4 horas, e então ele corrigir aqui até os 31 mil dólares por unidade de novo, para a partir de então ele continuar subindo. Ele pode corrigir para pegar impulso para depois continuar subindo. Não estou dizendo que Bitcoin vai para 12 mil ou para 15 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Totalmente o contrário. Nesse momento eu quero passar aqui para vocês, assim como falei no vídeo de ontem, que se o Bitcoin corrigir nesse momento, vai ser uma correção normal, onde vamos ter oportunidade para montagem de carteira, onde ele vai pegar impulso para passar a subir mais, tá bom? Não se assuste se o Bitcoin voltar para 31 mil dólares por unidade, e ao mesmo tempo eu não estou falando que Bitcoin vai para 20 mil, 15 mil ou 12 mil dólares por unidade. Sim, acredito que existe essa possibilidade dele voltar a subir, não acredito nessa tese de que o mercado sobe em alta infinita, sem ter ciclo de alta, tá bom? Então a gente tem valorização por euforia nesse momento, mas o mercado precisa corrigir um pouco para pegar impulso para continuar subindo, tá bom? Então muito cuidado aí para você que tá super eufórico acreditando que o mercado vai subir em alta infinita aí, tá bom? Nesse momento eu passo a fazer essa observação aqui principalmente no gráfico de 1 hora, e se nesse momento ele fechar abaixo, como ele já está fechando abaixo aqui dessa região, desse fundo que ele deixou aqui em 38.800, ele pode estar formando topos e fundos descendentes, tá, pessoal? Ele formou um topinho aqui em 35.300, depois ele não conseguiu superar ou chegar próximo desse topo e deixou um topinho aqui em 34.800, ou seja, existe a possibilidade dele estar formando um topo descendente com uma formação de fundo descendente para corrigir um pouco mais até os 31, tá bom? Lá no semanal a gente consegue observar que os 31 mil dólares por unidade nesse momento é uma região de fundo para Bitcoin. Olha só, 31, 3700 é uma região de fundo onde a gente vai ter oportunidade no Bitcoin, tá bom? Então fique atento aí ao que está acontecendo aqui no Bitcoin. Quando a gente vem para as altcoins, principalmente tokens de inteligência artificial, é crucial a gente observar a dominância do Bitcoin. Veja que a dominância do Bitcoin está rompendo 52%, tinha falado para vocês no vídeo de ontem sobre a dominância, tá? E existe a possibilidade de continuar subindo até 57%. Bitcoin chegou em 57 em dominância, você pode fechar o olho e comprar só altcoin, tá bom? Principalmente as maiores. Ethereum, Chainlink, as principais altcoins do mercado. Por quê? Nesse momento o Bitcoin vai sofrer uma certa resistência, porque o mercado vai querer se expor em ativos mais arriscado, com risco retorno maior, e então as altcoins vai subir mais que o Bitcoin a partir de então, tá bom? Então a gente vai ver o Link subindo mais que o Bitcoin, a gente vai ver o Ethereum subindo mais que o Bitcoin, a gente vai ver as outras altcoins subindo mais que o Bitcoin ao chegar nessa resistência aqui de 57. Por esse motivo, eu passo a acumular mais altcoin do que Bitcoin, tá bom? Quando eu venho aqui para o AGIX, veja que o AGIX ele conseguiu romper aquela região de lateralização aqui no gráfico semanal, porém é importante a gente esperar a confirmação, tá, pessoal? No semanal, o AGIX ele pode estar rompendo aqui, mas mesmo com o preço ultrapassando, lembra lá quando eu falo sobre rompimento, se eu estou observando no semanal, eu preciso do fechamento semanal acima dessa região, ou seja, se ele conseguir fechar acima dessa região de 20 centavos de dólar, existe a possibilidade da continuação até 26, 27, isso para curtíssimo prazo. Nesse momento, eu quero estar comprando um pouco mais de AGIX, porém,
para levar para médio prazo. Então não importa para mim o que pode acontecer ali depois desse rompimento. Se vai para 27, se vai para 30, se vai para 40. Para mim não importa. Eu estou visando o médio prazo. Eu quero pegar uma valorização lá para 24 ou 2025, onde existe a possibilidade da gente estar pegando aí mais de 5, 6, 10 mil % de valorização aqui no token AJAX, tá bom? E então, nesse momento, a gente tem um ponto onde a gente consegue estar acumulando sim, tá, pessoal? A gente consegue estar comprando aos poucos. Lembre-se, comprando aos poucos, ou seja, à medida que ele vem chegando aqui em fundo, como aconteceu aqui nessa região, onde chegou em 16 centavos de dólar, era um ponto de compra. Nesse momento a gente tem a possibilidade de um rompimento. Espere a confirmação. E ao confirmar a gente tem um ponto de compra. E em todas essas regiões, principalmente nessa lateralização, onde eu acredito que é uma lateralização por acumulação, a gente vem acumulando também, tá bom? Então, neste momento, mesmo que o token AJAX corrija um pouco mais, venha aqui para 17 ou até mesmo para 15 centavos de dólar, a gente tem a oportunidade para estar acumulando um pouco de AJAX. Lembre-se, nesse momento, a gente está tentando pegar um possível hype nos tokens de inteligência artificial. Então é uma aposta. Não pegue todo o seu patrimônio e compre de AJAX, de SDAO, de RNDR ou qualquer token que seja, porque aqui a gente está fazendo uma aposta e uma mera especulação. Eu acredito que a inteligência artificial vai ser o próximo hype, mas eu posso estar errado. Não é porque eu vou estar errado que a inteligência artificial, os tokens de inteligência artificial não vai subir. Sim, vai subir, mesmo não sendo hype, porém o potencial não vai ser o mesmo. Tá bom? Então, mesmo não sendo hype, a gente consegue surfar uma valorização e por esse motivo a gente vai passar a se expor mais em Bitcoin, mais em Ethereum, porque o Ethereum vai ter aí nos próximos meses a possibilidade de sair uma aprovação de ETF de Ethereum também, e com isso a gente surfa uma valorização com risco-retorno bem mais interessante, onde a gente tem um risco relativamente baixo se comparado aos outros tokens, para um potencial de valorização bem interessante, onde a gente consegue surfar ali 700, 800, 1000% em um ativo mais seguro. E os outros tokens a gente coloca ali uma pequena fração do nosso patrimônio, como por exemplo AJAX, SDAO, RNDR ou até mesmo o HYPC, que já está dando mais de 270% de valorização aí pra gente. Tá bom? Pro AJAX é isso, tá, pessoal? O SDAO ele tá subindo com muita força, mas o SDAO continua dentro daquela região de lateralização. Tinha falado para vocês em panoramas anteriores que o que tínhamos aqui no SDAO era lateralização. Tinha falado para vocês sobre a possibilidade de rompimento desse fundo aqui. E ao romper, o SDAO poderia vir buscar essa região de 32 a 30 centavos de dólar. Ele veio buscar, chegou até os 32, surgiu pressão compradora. A galera começou a comprar porque acreditava que aqui estava barato. Como tinha falado para vocês, era uma referência para compra e a partir de então o preço passou a subir. Agora saiu essas valorizações aí de Bitcoin, depois da fake news, depois aí que saiu a possibilidade de aprovação para esse mês, aprovação de ETF de Bitcoin, então todas as altcoins subiu. O token SDAO não ficou para trás e subiu também, rompendo todas as resistências, principalmente a resistência de 41, onde existe a possibilidade do SDAO tentar vir buscar aqui 56 centavos de dólar. Ainda não saiu de dentro da lateralização, ou seja, mesmo vindo buscar 56, muito cuidado. Não entre em euforia e não compre topo, porque aqui a gente tem uma lateralização e se a gente tem lateralização, todas as vezes que tivermos valorização, podemos ter também depreciação. Então, muito cuidado para você que vai entrar atrasado aqui no topo de 55, 56. Você pode estar comprando o topo, tá bom? Compra para SDAO foi lá atrás quando eu mostrei aqui para vocês, onde eu expliquei porque aqui era um ponto de compra, 32 a 30 centavos de dólar. Se você não comprou, muito cuidado para estar comprando agora, ao estar comprando agora, porque aqui ele pode continuar dentro dessa lateralização e passar a subir só a partir do próximo ano, tá bom? Se você não tem nada e quer estar comprando, espere voltar aqui para no mínimo 42, tá bom? 42 ou até mesmo 36. Ainda existe a possibilidade dele voltar aqui para essas regiões, principalmente com a possibilidade ali do Bitcoin voltar um pouco para pegar impulso para continuar subindo, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. O vídeo ficou um pouco longo, mas não menos importante. Espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. E se te ajudou, deixa o seu like que vai me ajudar, vai ajudar o canal a crescer e fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.